Fala aí, clubbers, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Aqui no Clube do Investimento eu trago para vocês as informações e as técnicas para você alcançar a sua liberdade financeira investindo aqui nos Estados Unidos. Eu sou o Bruno e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre análise técnica, a estrutura do mercado, esse bull run que a gente teve desde o começo do ano. Eu tenho sido super vocal sobre isso. Então vamos ao vídeo. Antes de mais nada, eu peço para você deixar o seu like, subscribe para o nosso canal e vamos lá saber o que esse mercado está mostrando para a gente. Mas antes da gente ir aos gráficos, desde o começo, na verdade desde o final do ano passado, de 2022, eu comecei a ter uma visão um pouco mais bullish do mercado. Obviamente com cautela, mas a gente estava começando a ter alguns sinais de que o mercado estava começando a se preparar para um shift, para a gente começar realmente um bull run. E se você me conhece há pouco tempo aqui no canal, eu falo bastante de investimentos de longo prazo, porque eu acho que é a modalidade mais acessível para todas as pessoas, tanto aqui nos Estados Unidos, como pessoas em qualquer lugar do mundo, do Brasil, porque o acesso ao mercado americano ficou muito mais simplificado, então eu quero trazer essas informações para as pessoas. Mas eu também faço trade, eu não tenho outro trabalho, eu vivo do mercado financeiro, então eu faço day trade, eu faço swing trade, e a gente está sempre colocando essas informações na nossa comunidade no Discord. Eu vou deixar o link aqui se você tiver interesse. A vida fica mais fácil quando você faz isso em comunidade. Mas eu estava muito bullish, a maioria das pessoas que eu conheço, que eu tenho acesso, estavam extremamente bearish. E o meu argumento sempre foi o mesmo. O que eu quero fazer, eu quero seguir price action, então eu só quero simplesmente replicar e analisar o que o mercado está me dizendo sem nenhum tipo de bias, de viés, porque geralmente tem funcionado para mim no decorrer dos anos. Então eu estava muito bullish em relação a esse começo do mercado. Obviamente, de novo, com cautela, com algumas cautelas. Mas eu vou botar para vocês, só para vocês entenderem a minha linha de raciocínio. Comecei a botar esse tipo de mensagem que vocês estão vendo aqui, tanto na comunidade do Discord, como também em social media. Então, essas que vocês estão vendo agora são as mensagens que eu coloco no Discord. Também disponibilizei algumas dessas minhas análises gratuitamente no nosso grupo de WhatsApp. Para você participar do grupo também, o link vai estar aqui embaixo. Inclusive, eu dividi esse tipo de informação em social media na minha conta no Instagram, Bruno Valente Oficial, onde eu dizia que eu esperava um pequeno pullback no QQQ, no Triple Q, que nada mais é do que o ETF que acompanha as 100 maiores empresas do Nasdaq, o Nasdaq 100. E eu disse também que se o SPY, o SPX, o índice do S&P 500, quebrasse essa resistência, que o bear market estava com os dias contados. E a gente, até agora, pelo menos foi o que a gente tem visto. Então, antes de eu mostrar os gráficos para vocês, só quero deixar isso bem claro de que se você quiser fazer trade, se você tiver interesse em fazer trade, se você tiver interesse em fazer, levar a sua caminhada no mercado financeiro a um nível mais sofisticado, você tem que acreditar no que os gráficos estão te falando. Esse tipo de informação externa em relação à economia, ele polui demais a sua visão e a sua compreensão das coisas do momento. Porque quando você está fazendo trade, você está pensando no momento, você não está pensando em longo prazo. Na maioria das vezes não é isso o objetivo. Então, quando você consegue se livrar dessa poluição visual, sonora, você tem possibilidades muito, muito melhores no mercado financeiro. A gente tem tido resultados assim, incríveis no mês de janeiro para a gente. Vou botar alguns aqui. Não só eu, mas da comunidade em si. Porque é uma evolução, a gente faz isso junto. Então tem sido assim, uma experiência muito boa pra gente. O mês de janeiro começou pra gente assim de um jeito sensacional. E eu acredito que vai continuar durante o ano, mas sem delongas, vamos aos gráficos. Então a gente vai começar com o gráfico semanal do S&P, na verdade do SPY, o ETF que acompanha o S&P 500. A gente já sabe que a gente teve depois desse run, esse bull run incrível que a gente teve depois das quedas na época do Covid, em março. A gente teve esse run que chegou no seu ponto, culminou aqui. Em janeiro de 2022, a gente começou essa tendência de baixa, esse downtrend, com lower lows, lower highs, lower lows, lower highs. A gente testou por volta de março, fomos rejeitados. A gente testou também em agosto, a gente foi rejeitado. A gente testou agora recentemente aqui em novembro do ano passado, fomos rejeitados mais uma vez, mas agora a gente começou de fato a fazer um uptrend. Esse uptrend que não tem como você negar que a gente está no uptrend. E é por isso que eu falo que esse noise, esse barulho que você escuta em relação à macroeconomia pode te confundir. Ele é design para te confundir em relação à tendência do mercado. Mas a gente está com todas as minhas médias móveis positivas, sloping up, como a gente fala aqui, e com um uptrend bem confirmado. A gente testou essa linha de resistência agora como suporte e a gente começou a fazer esse breakout. A gente precisava que o SPY, para a gente continuar esse bull trend no short term, isso que eu estou falando tudo
em relação a curto prazo, a gente precisava que o SPY fechasse pelo menos até em 407. Ele fechou em 412 na sexta-feira passada, mesmo com um pouquinho mais de volatilidade por conta de resultado de earnings das mega caps. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente estiver dando uma olhadinha no gráfico do Nasdaq. Deixa eu passar aqui para o gráfico diário. Então, no gráfico diário, para a gente ter uma ideia melhor, a gente está fazendo um close-up, como a gente deve fazer realmente em análise gráfica, sempre está fazendo um close-up, você começar nos tempos gráficos maiores e você termina nos menores, dependendo do seu objetivo, mas te dá uma ideia legal do que está acontecendo. Então, agora, vamos dar uma olhadinha no SPY. Primeira coisa, como eu falei, a gente precisava, para confirmar esse trend, a gente precisava fechar acima de 407. Vocês podem ver que quando a gente fez esse breakout, a gente retestou esse breakout, agora não mais como resistência, mas como suporte. A gente começou a fazer um breakout bem limpo e bem impulsivo, e detalhe que a gente sempre tem que estar observando com aumento de volume. Então, o apetite do Smart Money para o S&P continua muito grande. O que a gente tem que pensar agora é que talvez a gente não tenha essa continuação desse momento tão impulsivo, talvez a gente comece a consolidar. Então eu estou contando com um pouco de consolidação. Consolidation, that's how you say it. Aqui pro mês de janeiro, que geralmente é um mês um pouco mais volátil para o mercado. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês também em relação ao VIX, mas então eu estou contando com um pouco mais de consolidação, até porque a gente está muito estendido no Bollinger Band, essas linhas azuis que vocês estão vendo aqui, que nada mais são do que medem a volatilidade. Geralmente, na grande maioria do tempo, os estoques, os ETFs, eles vão trade dentro desse range, dentro dessas duas linhas azuis que vocês estão vendo. Ele está começando a ficar um pouquinho overextended. E que a gente está com uma estrutura de higher, a gente teve aqui esse pivô. Então, se você tem uma estrutura como essa aqui, lower lows, higher highs, a gente está começando a colocar uma estrutura bem bullish. Então, é normal, seria natural que a gente viesse aqui, por exemplo, e a gente fizesse um lower high em algum momento nesse próximo mês. Até onde a gente pode, deixa eu tirar essa consolidação aqui, porque ela pode vir um pouco mais baixa, acho que é um desenho da melhor maneira possível. E deixa eu mostrar para vocês aqui o que eu quero dizer com isso. Que a gente está fazendo uma estrutura clássica de um bull market, e a gente pode começar a fazer exatamente isso. Então a gente pode começar a voltar, isso não invalidaria, eu não estou falando necessariamente que é isso que vai acontecer, mas se a gente começa a ter um pouquinho de retracement, um retorno até um nível acima desse higher high aqui, eu diria por volta de 405, por volta de 405, eu acho que eu fiz um pouco demais, por aqui mais ou menos, não invalidaria esse bull run. A gente pode fazer um pullback até esse nível e depois a gente começa a subir mais uma vez. Seria uma trajetória normal numa estrutura de um bull market. Nada mais é do que a gente continuar fazendo um bull run a partir daqui, para a gente poder fill esse gap. A gente tem um gap para ser completo, não sei se essa é a palavra, para ser preenchido, acho que é melhor, por volta de 421. Então a gente continua com a estrutura, pelo menos até aqui, bastante bullish e com o volume subindo, que não invalidaria de novo. Se a gente tiver um pullback nesse mês de fevereiro e continuar consolidando, não invalidaria esse run. Claro que quando você está seguindo price action, se isso não funcionar, se isso não se confirmar, você pode se proteger, porque você sabe que o seu risk level para o SPY hoje para um breakout é 414, positivamente, e negativamente a gente até 405 a gente continua com a estrutura bastante bullish. Então, o meu bias, pelo menos o meu bias para short term é muito bullish, mas respeitando e entendendo que a gente tem certos suportes que, se forem perdidos, a gente tem que imediatamente mudar o nosso viés, o nosso bias para mais bearish. De novo, fevereiro pode ser um mês de bastante consolidação, que não invalidaria esse bull run, que pode realmente se tornar um bull market, até porque a gente já está no 50% do retracement no Fibonacci do que aconteceu em relação à queda desse bear market. Eu quero mostrar para vocês um pouquinho do Nasdaq, do Triple Qs, porque a gente teve earnings das mega caps. Eu acho que isso vai ter uma influência muito positiva, muito mais positiva do que a gente imaginava para o mercado. Deixa eu mostrar isso para vocês agora. No caso do Nasdaq Triple Qs, esse é o ETF, se você não está familiarizado, esse é o ETF que acompanha o Nasdaq 100, das 100 maiores empresas do Nasdaq, o QQQ, a gente chama aqui de Triple Q. A gente tem uma situação um pouco mais interessante, porque tirando meta, todas as mega caps reportaram relativamente mal ou muito mal.
A Apple, que é a empresa que tem o maior que é o maior peso no mercado, ela reportou com revenues bem abaixo do esperado, por uma ordem de 4 bilhões de dólares, perdão, e mesmo assim a gente continua um trend super positivo. Claro que na sexta-feira a gente teve o Nasdaq fechando negativo 1,78 aqui, mas uma coisa para a gente pensar, para você refletir, se realmente o smart money tivesse desesperado para sair desse mercado, porque a gente tem um reversal, com a Apple reportando mal, com a Amazon reportando mal, com o Google reportando mal, a gente teria um sell-off aqui violento, a gente não conseguiu nem preencher esse gap que a gente tem para o downside aqui em 303. Então, o trend do Nasdaq ainda está mais bullish porque a gente teve esse double bottom aqui, esse fundo duplo, se eu não me engano, confirmado, a gente quebrou acima do neckline, e a gente continua com um momento muito bullish, de novo, a mesma coisa com increasing volume, então o volume de compradores continua subindo, mesmo com essas notícias dos mega caps. Para vocês terem uma ideia, quão significativo é isso, as poucas vezes que você tem missed mega cap, até de um mega cap de menos peso no mercado como meta, como já aconteceu no passado, a gente teve quedas assim abruptas, até Netflix, que não é uma mega cap, a gente teve quedas abruptas. Você tem um dia, como a gente teve na quinta-feira, com as três grandes reportando mal, e a gente ainda tem uma movimentação muito bullish, confirma que a gente está num momento muito bullish para o mercado. Claro que existe algumas coisas que a gente tem que considerar aqui. A gente tem esse gap para ser preenchido aqui embaixo, em 303. É uma possibilidade no mês que pode ser um pouco mais volátil de fevereiro, mas ele não pode, de novo, ele não pode te assustar, porque é muito possível, deixa eu colocar uma perspectiva para vocês aqui, que existem uma quantidade considerável de mutual funds, hedge funds, fundos de pensões que não entraram nesse bull market ainda porque eles duvidaram, e por incrível que pareça o smart money também erra. As pessoas acham que não, mas eles também erram, mas existe a possibilidade deles não terem entrado ainda e eles começarem a, eventualmente em algum ponto, em fevereiro ou março, começarem a comprar, porque eles não podem ficar com o dinheiro parado nas contas dele, não faz o menor sentido, eles têm que fazer o dinheiro girar. Então isso pode impulsionar o bull market ainda mais nos próximos dias, se a gente começar a ver um breakout acima de 311 aqui no SPY. Então, de novo, a gente vai continuar, perdão, no Triple Qs. A gente vai continuar acompanhando price action. Mais uma vez, a gente está se preparando para talvez um fevereiro mais volátil, mas a gente não está invalidando a possibilidade de a gente continuar pushing higher, continuar subindo aqui, com increasing volume, mais instituição comprando, e se você não pensar nesses termos, você pode perder um run que pode durar, na minha opinião, pelo menos até maio. Então fiquem de olho nisso. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho o VIX, porque o VIX é uma pergunta que eu recebi algumas vezes de pessoal que entende um pouquinho mais da parte técnica do mercado. Eu acho que a interpretação do VIX de algumas pessoas não está correta. Eu quero trazer um pouco de informação sobre isso para vocês agora. E finalmente o VIX, para quem não está familiarizado, o VIX é um medidor de volatilidade do mercado, que mede o medo e que mede a ganância também. Então eu já recebi algumas perguntas, poucas, porque isso é uma questão um pouquinho mais técnica, mas só para você entender. Então quando o VIX ele funciona inverso ao mercado, então quando o mercado, geralmente ao S&P 500 mais especificamente, então quando o S&P 500 sobe, o VIX geralmente, vou frisar, geralmente desce, e vice-versa. O que está acontecendo agora, que está confundindo um pouco as pessoas, é o seguinte, que o VIX continua caindo e as pessoas acham assim, que eventualmente ele vai chegar num ponto, nessa zona de demanda aqui. Eu botei o gráfico pequenininho aqui, porque eu quero mostrar para vocês uma visão maior em relação ao que está acontecendo com o VIX. Então as pessoas acham que como ele está entrando nesse demand zone aqui, aí ele já bounce, ele já voltou nesse demand zone várias vezes no decorrer desses últimos ano e um mês, que isso vai acontecer de novo, mas o que eu quero que você entenda é importante se você está fazendo trade, se você interessa fazer trade aqui nos Estados Unidos, e como a maioria das pessoas que fazem trade, não a maioria, mas muita gente entrou nesse universo de trade aqui no mercado americano nos últimos ano e meio, 2 anos e meio, eles não passaram por um momento extremamente bullish sustentável. 2021 a gente teve um momento bastante bullish, claro, e a gente trocou por um 22 bastante bearish. Mas a verdade, então todo mundo fala que quando o VIX chega perto de 20, que a gente está na hora de ter um reverse, onde a gente está agora, o VIX fechou em 18,32 para ser exato. Mas se você olhar aqui mais para trás, 2011, 2013, 2015, 2019, onde a gente teve assim, bull runs muito significativos, a gente teve o VIX muito abaixo de 20. A gente teve VIX por volta de 15, 16 dólares. Opa, acho que isso aqui ficou opaco, não era isso que eu queria. Deixa eu voltar, agora ficou. Então,
você não pode descartar a possibilidade do VIX das duas, ele continuar nessa região de demanda por bastante tempo, ou mesmo continuar caindo, o que significaria um momento muito bullish para o mercado. Então, mais uma vez, se você simplesmente estiver escutando as notícias do que está acontecendo na macroeconomia e você está pensando em fazer trade, você está interessado em fazer trade, e você não conseguir filtrar, diferenciar essas coisas para os seus objetivos, você vai estar numa situação muito complicada, porque a gente pode ter uma chance muito grande do S&P continuar esse bull run, mesmo depois de consolidar, e aí a gente vai perder, você vai perder, espero que não aconteça isso com ninguém, porque você pode manage o seu risk, você pode gerenciar o seu risco, mesmo se esse bull run, isso tudo que está aparecendo, aparentemente o gráfico está te falando, for um fake out, se isso for revertido, você pode manage o seu risco de uma maneira muito, muito mais efetiva. Deixa eu voltar para o S&P para mostrar mais uma coisa para vocês. Eu acho que a gente vai estar bem preparado para os próximos dias e as próximas semanas. Então, voltando para o S&P 500 no gráfico diário, de novo, dividir com vocês pelo menos a minha ideia para os próximos dias. Se a gente fizer um breakout limpo aqui nos próximos dias, a gente tiver a preencher esse gap aqui, a gente pode ter mais um movimento bastante impulsivo para fevereiro. É isso que eu estou esperando? Não, mas eu não estou descartando essa possibilidade. O que eu acho que é o mais provável é a gente começar a consolidar aqui em algum tipo de range, aqui, pelo menos pelo mês de fevereiro, e que se esse range, mesmo se ele for um pouco mais baixo, e vier até o que é um pouquinho mais baixo, ele não invalidaria esse movimento super bullish que a gente está. E outra coisa que é muito interessante a gente pensar é o seguinte, que se a gente continuar depois desse movimento muito impulsivo e a gente tiver uma consolidação aqui, o que a gente pode ter? A gente pode ter nada mais do que o que a gente chama de um bull flag, não sei se é bandeira que fala, pêndulo, o que seja, flâmula, não sei. Eu sinceramente não sei qual é o termo em português, mas pra gente, a gente chama de um bull flag, a gente pode ter essa consolidação aqui, que confirmaria, se não agora em fevereiro, talvez um pouco mais pra frente, o movimento mais bullish no mercado. E se isso não acontecer, a gente pode ter o nosso risk limit aqui embaixo, e se a gente começar a ver uma reversão desse trend, mesmo com o volume subindo, a gente pode simplesmente minimizar nosso qualquer tipo de perda aqui e ficar mais bearish. Esse que é o plano para os próximos dias, pelo menos é o meu plano, vou estar acompanhando o price action, recomendo você fazer o mesmo. Esse é o nosso vídeo de hoje, deixe seu like, considere subscribe para o nosso canal, eu vejo vocês de novo na próxima.